Olá, primeiro ano, tudo bem? Estou mandando essa videoaula para vocês aqui hoje, lembrando que eu não vou colocar hoje no e-mail nenhuma atividade avaliativa e nem vou enviar o gabarito da atividade de ontem. Isso aí vai ser enviado numa próxima aula, se eu não me engano, quarta, amanhã ou quinta, não sei. Enfim, mas vai ser enviado o gabarito da aula de ontem, ainda essa semana. Hoje é só a videoaula para vocês, tá bom? Só não, né? É a videoaula, ok? Eu queria primeiro falar para vocês que as questões avaliativas do quarto bimestre, tá? Elas serão enviadas a segunda-feira, na próxima segunda-feira agora. Nós, professores, recebemos a apostila do quarto bimestre hoje. E vocês sabem que eu dou aula para todas as turmas, então eu tenho que olhar as apostilas, ler, escolher as questões. Não é um trabalho do Unité que eu vou escolhendo 9 questões aleatórias e coloco para vocês, tá? É tudo muito bem pensado. Então, essa semana eu vou ter o tempo para poder ler as apostilas, escolher as questões, e aí na segunda-feira eu envio para vocês as questões de língua portuguesa, literatura e redação. Tá bom? Então fiquem tranquilos. Quanto ao prazo, a escola vai ainda passar pra gente qual é o prazo de entrega desses exercícios, aí eu passo para vocês tudo isso com calma. Outra coisa, eu queria falar para vocês que as redações, os artigos que vocês estão enviando por e-mail para mim, eu tô corrigindo com calma, demora mesmo, gente. Eu não tenho nem mais desculpa para dar para vocês, mas assim, é um trabalho de formiguinha. Como eu falo para vocês, eu sou repetitivo, eu tento responder a todo mundo, né? Mas assim, é muito e-mail, eu sou o único professor de português, redação, literatura da escola, então eu acabo recebendo uma quantidade enorme de e-mails por dia. E redação, texto, é uma coisa que não dá para você corrigir correndo, né? Você tem que corrigir com calma, você tem que ler, tem que reler, e aí é um trabalho bem difícil, tá? E como acumulou tudo, né? Eu estou recebendo de todas as turmas, fica um pouquinho complicado entregar isso com muita rapidez. Mas fiquem tranquilos em relação às notas, né? Eu consigo corrigir, fechar as notas para todo mundo, para que ninguém saia prejudicado. Então, ninguém vai ser prejudicado, ok? Eu vou tentar dar o feedback para alguns alunos que me pedem sobre redação. Fiquem tranquilos, esse feedback ele vai aparecer. Alguns de vocês têm aí, alguns de vocês não, né? Todos vocês têm o meu e-mail, então podem mandar e-mail perguntando, tirando as dúvidas, que vou ter o maior prazer em responder, tá bom? Só que num tempo aí mais extenso, porque não tem como. A gente tá quase no fim do ano já, né? Falta um mês e meio praticamente pro ano letivo acabar. E eu espero que todos vocês tenham boas notas, que a gente passe de ano, que ano que vem, se Deus quiser, a gente consiga ter aí o nosso encontro presencial, tá bom? Então vamos lá. Eu vou finalizar um pouco o conteúdo da apostila volume 3, né? A apostila que estava no terceiro bimestre. Esse vídeo é para a gente encerrar a matéria do conteúdo do terceiro, para na próxima videoaula, ou no Zoom, que já é a semana que vem, a gente já começar a matéria de quarto bimestre dentro do Zoom. Tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos falar de verbo, né? O verbo, a classe gramatical mais temida por todos. O verbo é uma classe, eu costumo dizer que o verbo ele é o cérebro da morfologia, né? O substantivo é o coração e o verbo é o cérebro. Por quê? O verbo, na verdade, é a maquinaria, é o que faz a oração acontecer, é o que faz a oração ganhar uma perspectiva, um respiro, uma luz, uma energia, um brilho, porque sem verbo a gente não tem uma continuidade de uma frase, não há uma continuidade, não há uma força presente ali, tá? Então o verbo ele é importantíssimo. Conceituando o verbo, falando-se morfologicamente, verbo é a classe gramatical que indica ação, né? Ação, quando eu digo ação, movimento mesmo, deslocamento de um lugar para o outro. Estado, quando você, eu tô triste, né? Eu tô preocupado, tô nervoso, eu tô tenso, enfim, esses estados. E fenômenos da natureza, né? Choveu, ventou, nevou, amanheceu. Então, quando alguém perguntar para vocês o que é verbo, você vai dizer, verbo é aquele que indica ação, estado ou fenômenos da natureza, tá bom? O verbo ele é composto por tempos verbais, por modos verbais, pelas conjugações, né? E alguns tipos de verbo. A gente vai falar hoje bem o básico aí para lembrar vocês o que é um verbo, tá? O verbo ele é composto por 3 modos verbais. Nós temos o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Então, o verbo ele tem 3 categorias de conjugação falando de modo. A gente tem indicativo. O modo indicativo ele indica a certeza de algo. Então, por exemplo, eu cantarei amanhã. Eu estou dando a certeza que eu cantarei amanhã, né? Tem aí o nosso futuro do presente. Eu cantarei amanhã.
A gente tem também o subjuntivo. O subjuntivo, ele indica a incerteza de algo, né? Quando eu cantar, se eu cantasse, que eu cante. Olha aí, reparem que essas palavrinhas pequenininhas, né, o que, o se, o quando, eles próximos ao verbo dão a ideia do modo subjuntivo, que é a incerteza de algo. Eu não tenho certeza se eu vou cantar, né? E a gente tem aí o modo imperativo. O modo imperativo, eu posso dizer para vocês que ele não é bem uma conjugação. Tanto que o que ele indica? Ordem, né? Desejo. Eu dou uma ordem, né? Canta você, né? Fala você, vote você. Então, olha só, eu estou dando ordens através desses verbos. Tanto que o modo imperativo, ele é bem diferente do subjuntivo e do indicativo em relação aos tempos. A gente fala que nós temos o imperativo afirmativo e o imperativo negativo, né? A gente não tem presente, pretérito, futuro, nada disso, porque uma ordem, ela não tem tempo, né? Ela é indicada através de um desejo, de uma solicitação um pouco mais agressiva, vamos dizer assim, tá? Então, no modo indicativo, nós temos 6 tempos verbais, tá? Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Professor, existe uma ordem clara? Olha, vou te falar. Tem uma ordem, né? Essa ordem que eu falei. Tem gente que quando vai conjugar e passar para o papel, coloca pretérito imperfeito na frente, o presente lá no final, aí fica um samba louco. Então, gente, vamos tentar seguir uma ordem, tá? Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Essa é a ordem do modo indicativo. E nós temos também os tempos verbais do modo subjuntivo, que são 3. O modo subjuntivo, ele é estabelecido em presente, pretérito imperfeito e futuro. Moleza, né? Geralmente a gente usa o que aí para o presente, né? Que eu fale. A gente usa o se para o pretérito imperfeito, se eu falasse. E a gente usa o quando para o futuro, quando eu falar. Tá bom? Então a gente tem aí o modo subjuntivo em 3 tempos verbais. E o imperativo, como eu já falei para vocês, imperativo afirmativo, e tem o imperativo negativo, onde eu coloco o não. Tem uma regrinha muito legal para você conjugar e nunca errar o modo imperativo, né? Que é você pegar lá o presente do indicativo e o presente do subjuntivo, tá? No presente do indicativo você repete o tu e o vós e corta o s, e no presente do subjuntivo você repete tudo e coloca a palavra não. Tá? Moleza, assim, ó. Moleza. Dá uma estudada depois disso aí. Coloca assim, procura um estudo mais aprofundado sobre isso. Tenta recortar e colar no seu caderno o presente do indicativo de um modo, de um verbo, o presente do subjuntivo de outro, e coloca o imperativo sempre no meio, conjugando. Você vai ver que é moleza conjugar o imperativo nesse modo, tá? Outra informação importante sobre o verbo, nós temos 3 conjugações, eu digo 4, tá? Mas nas gramáticas nós encontramos 3 tipos de conjugação, né? Primeira conjugação, ar, segunda conjugação, e terceira conjugação, ir. Mas a gente também tem o or, né? O por, sobrepor, que é o or, que eu costumo falar que é na segunda conjugação. Então vamos colocar mais completinho? Primeira conjugação, ar, segunda conjugação, e or, terceira conjugação, ir, tá? Os verbos também eles podem ser regulares ou irregulares. Antes de falar de regular e irregular, vamos lembrar o que é radical? Radical é a parte mais importante de uma palavra, né? Por exemplo, cantar. Até o T, cante, né? C-A-N-T, nós temos o radical, que é a parte mais importante dessa palavra. Então, quando eu vou conjugar o verbo cantar, por exemplo, essa partezinha aí, cante, ela nunca muda. Ela nunca sofre alteração. Quando isso acontece, a gente chama de verbo regular. Agora, quando eu vou conjugar um verbo e o radical ele muda em alguma conjugação, eu vou chamar de verbo irregular. Por exemplo, o verbo fazer. O verbo fazer, a gente tem como radical o faz, né? F-A-Z. Agora, quando eu, já na primeira pessoa do singular, do presente do indicativo, quando eu vou conjugar o verbo fazer, por exemplo, eu faço. Reparem que eu já mudei o radical, né? O radical não era faz? Eu falei eu faço, eu já mudei o radical. Quando isso acontece, a gente chama de verbo irregular, tá? Então, gente, nós temos também as pessoas do discurso, tá? Por exemplo, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Perdão, corrigindo. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, né? Não vamos deixar o público feminino de fora.
Quando a gente tem esses pronomes pessoais, do caso reto, nós chamamos de pessoas do discurso. Eles vão indicar pra gente qual é a pessoa e qual é o número que o verbo está sendo inserido na oração. Então o eu, ele corresponde à primeira pessoa do singular. O tu, a segunda pessoa do singular. O ele e ela, a terceira pessoa do singular. O nós, a primeira pessoa do plural. O vós, a segunda pessoa do plural. E o eles e elas, terceira pessoa do plural, tá? Então esse aí é o apanhado, uma pincelada básica do que vem a ser verbo, que é a matéria aí da apostila, que vocês já estudaram isso aí desde o 6º, 7º, 8º, 9º, e agora estão relembrando no primeiro ano, e nunca é demais relembrar, tá? Essa é a matéria da apostila, volume 3, a gente está encerrando esse conceito básico do verbo. Qualquer dúvida, mande por e-mail. E é isso, gente. Obrigado.